Bom dia, galera. Estou agora aí dessa vez para comentar algumas atividades aí da unidade 4 da nossa apostila, que vai falar sobre a Revolução Francesa. Então, pessoal, eu vou partir do princípio que vocês já viram os vídeos, que vocês já leram a apostila, e eu vou responder algumas questões, tá? Eu tenho uma limitação aqui de tempo do vídeo, então eu não vou ter como responder todas. Mas o gabarito já está lá no Unimestre e vocês podem consultar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá para mim, que eu respondo assim que eu puder, beleza? Então, gente, a Revolução Francesa, né, ela tá num contexto geral aí das revoluções burguesas, tá? Então, esse período aí da Idade Moderna, né, que vai do século XV até o século XVIII, ele é um período aí onde na Europa a gente está assistindo a ascensão dos estados nacionais modernos com o apoio da burguesia e, por seu fim, o fortalecimento dessa classe burguesa, tá? Que no início da Idade Moderna tem recurso, mas não tem poder político, e ao longo desse período essa classe vai tentar consolidar não só o seu poder econômico, mas também uma participação política, beleza? Então, gente, dito isso aí, eu peço que vocês olhem lá a página 41 da apostila aí, tem uma atividade ali de organização das ideias, onde tem uma pergunta que diz o seguinte: o movimento iluminista defendia o uso da razão e a liberdade em todos os setores da sociedade. Em termos políticos, o que defendiam os filósofos franceses? Bom, pessoal, esse bloco aí, né, filósofos franceses, não é um bloco homogêneo. Então, a gente vai ter filósofos aí como o Rousseau, que vai defender uma república, e a gente vai ter outros como, por exemplo, o Montesquieu, que vão defender uma monarquia moderada, né? Então, por que isso vai acontecer? Porque embora esses filósofos, de maneira geral, né, atacassem a monarquia, muitos deles tinham laços afetivos aí, de amizade, por exemplo, muito grande com os reis, né? Então, a gente vai assistir o quê? Uma diversidade de posicionamentos quanto à política, tá? Então, de maneira geral, vocês podem colocar aí monarquias moderadas ou repúblicas, beleza? Então, continua ali na apostila, gente, já na página seguinte, aqui na parte inferior, tá? Na página 42, a gente tem uma atividade também de organização das ideias, onde vocês têm que ler o textinho e responder o que está embaixo, né, de acordo com o texto, beleza? Então, ali, ó, a questão 1 diz o seguinte: em 1789, o ano em que teve início a Revolução Francesa, milhares de pessoas morriam de fome na França. Explica os motivos que levaram a população da França a tal situação. Bom, pessoal, lembrando que a organização social da França, ela se dava em 3 estados, né? Então a gente tem nobreza, clero e a burguesia e o povo. Somente o terceiro estado é que vai pagar imposto, tá? Some isso ao fato do Estado absolutista francês ser bastante oneroso, ou seja, era muito caro manter esse Estado, porque a nobreza, ela ostentava um luxo muito grande. Da onde é que vinha, né, o dinheiro para sustentar o luxo dessa nobreza? Vem justamente, tá, dos impostos pagos pelo terceiro estado, beleza? Então, nem todo mundo paga imposto, o Estado é oneroso, o Estado também é corrupto, vai se envolver em uma série de guerras e a consequência vai ser o quê? Uma péssima produção agrícola e uma péssima distribuição dos alimentos. Então a gente vai ter aquela configuração de nobres que vivem super bem, tá? E a maior parte do terceiro estado, não a burguesia basicamente, mas o povo de maneira geral, os camponeses, tá, vão passar fome. A número 2 vai dizer ali: o governo vinha mantendo uma desastrosa administração financeira. Quais são os fatores que podem ser apontados como elemento para a crise econômica? Então vocês podem elencar 2. O primeiro que eu já falei, que é o governo corrupto, né? E o envolvimento da França, tá, em vários conflitos. Vai fazer guerra, cara. Além da situação interna não tá legal, a França vai acabar se envolvendo numa série de guerras aí. E guerra significa gasto de dinheiro, que não necessariamente a França vai conseguir reaver, tá, a tempo. 3. Justamente o que eu tinha acabado de falar. Guerras sucessivas haviam empobrecido o país. Cite um conflito no qual a França se envolveu no período e que tenha causado prejuízos financeiros ao reino. Pessoal, a independência dos Estados Unidos, né, a questão ali das 13 colônias contra a Inglaterra, vai receber muito apoio da França. As 13 colônias serão apoiadas pela França. A França era rival da Inglaterra, e a França vai justamente investir no lado das colônias que estão se rebelando contra a sua rival na Europa, né? Então, embora a França saia vencedora desse conflito,
mas ela não vai conseguir, como eu já falei, reaver a tempo, tá, tudo aquilo que ela investiu. Então o povo francês não vai ficar muito feliz, tá, vendo que a situação interna só piora e num plano externo a França continua gastando dinheiro, até mesmo com conflitos que ela nada tem a ver. Tá? Então, avançando mais um pouquinho na apostila, nós temos então na página 44, tá, nós temos duas atividades na parte superior da página, onde a primeira diz o seguinte: por que o impasse na forma de votação utilizado na Assembleia dos Estados Gerais levou o rei Luís XVI a encerrar a reunião? Pessoal, a Assembleia dos Estados Gerais ela deveria ser convocada assim, tipo, todo ano. Só que como a gente tem o advento do Estado absolutista, os reis reinam absoluto. Então não existe democracia, né, como a gente imagina, dentro do Estado absolutista. Então essa Assembleia, que deveria ser convocada todos os anos para tratar dos problemas políticos, né, e econômicos da França, ela não vai ser convocada, vai ficar aí séculos sem ser convocada, né? Então, o impasse que vai ser gerado aqui é na forma de votação, que não se dava por cabeça, como por exemplo a nossa votação hoje, né? Ela se dava por estado. Então, a nobreza, ela vai habitar os dois primeiros estados, que são os que não pagam impostos, tá? E o terceiro estado, que é composto da burguesia e do povo, beleza? Então, a burguesia, que o terceiro estado, quer que o voto seja por cabeça, para que eles possam ter condições, né, de fazer com que essa votação atenda aos seus interesses. Porém, o rei estabelece que o voto será por estado. E o voto por estado acaba sempre consolidando o interesse da nobreza, porque são sempre 2 contra 1. Tá? Esse é o impasse. Na 2 diz o seguinte: quais eram os principais objetivos que moviam a burguesia para a proclamação da Assembleia Nacional? É a busca de poder político. A burguesia tem grana, ela vive bem, porém, ela é quem sustenta lá, junto com o povo, tá, os 2 primeiros estados, tá, e todo o luxo da corte e do rei, beleza? Então, a burguesia francesa aqui está querendo aquilo que a burguesia europeia, de maneira geral, tá, já está fazendo ao longo da Idade Moderna, esse período que vai do século XV ao século XVIII. Quer se fortalecer e se consolidar, né, quanto à sua participação política no plano de governo mesmo. Tá? Se a burguesia quer envolver na atividade comercial, agora ela quer participação política. Avançando na apostila, já na página 45, a gente tem ali, na parte inferior de interpretação de documentos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Nós tivemos uma declaração também dos direitos da mulher e da cidadã, porém, na época, ela não foi aprovada, né? Então, isso já mostra que a participação feminina não era majoritária, tá? Então, a primeira questão, gente, diz o seguinte: de acordo com essa declaração, quais são os direitos imprescindíveis do homem, né, do ser humano? Então, logo no começo ali, né, a gente já tem que a liberdade, né, a propriedade são alguns dos direitos aí imprescindíveis, são inalienáveis, são naturais do ser humano, tá? A 2 fala ali, quais mudanças a elaboração desse documento proporcionou ao terceiro estado? Gente, a mudança que essa declaração vai proporcionar ao terceiro estado é uma mudança assim mais teórica, né? Onde o terceiro estado, os burgueses, os camponeses poderão, né, enfim, ter propriedades, não poderão sofrer repressão política, eles têm que ter direito à participação política, enfim, né? Só que na prática a gente vai ver que a coisa melhora muito para a burguesia dentro do terceiro estado. O povo mesmo, camponeses, né, os mais pobres, terão que batalhar bastante aí, tá, para ter uma vida um pouco melhor, tá? Na questão número 3 diz o seguinte: segundo a declaração, qual deveria ser a função dos governantes e de que forma essa ideia contrariava o absolutismo? Pessoal, a função do governo é assegurar aqueles direitos, né, naturais do homem. Então, o direito à liberdade, o direito à propriedade. Se o governo ele não é capaz de prover, né, isso à população então tem direito, o povo tem o direito de destituir esse governo. Isso aí é influência de um pensador iluminista, gente, chamado John Locke, beleza? Galera, vou terminar aqui, tá? As questões estão todas respondidas no Unimestre. Espero que eu tenha ajudado com as que eu respondi até aqui e vou estar lá disponível para vocês, tá? Para tirar qualquer dúvida. Quem quiser mandar no Gmail também pode mandar, não tem problema. E compareçam a minha live na semana que vem, que eu vou estar lá também para responder as dúvidas de vocês. Grande beijo!